Psicanalítico de crianças, Anna Freud. O tratamento psicanalítico de crianças. Qualquer que seja a posição que se possa sustentar dentro do campo psicanalítico, não poderá ser negligenciada a contribuição que Anna Freud nos fornece nesse livro para a compreensão da vida emocional da criança e, em consequência, para a sua criação e educação. O material contido em O Tratamento Psicanalítico de Crianças fala por si. A evidência da observação exata, a apresentação honesta dos fatos, a liberdade isenta de exageros ou falsa dedução e a demonstração de um trabalho lúcido revelam uma mente científica em funcionamento. Esse livro, em sua clareza de concepção, é indispensável para o analista de crianças militantes, mas ele oferece também ao público profissional fora do campo da psicanálise, principalmente o educador, uma excelente compreensão a respeito das forças impulsivas da mente da criança e o relacionamento entre tratamento e educação. É raro encontrar tanta sabedoria concentrada em uma exposição tão curta. Trata-se, segundo a revista The Nervous Child de Nova York, do compêndio mais importante sobre a técnica da análise de crianças. Acompanhe a tradução brasileira, o lúcido prefácio do professor Mário Ian, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e a importante revisão técnica do livro esteve a cargo da professora Elisa Dias Veloso. Prefácio à edição brasileira. Depois do aparecimento do livro de Anna Freud, The Psychoanalytical Treatment of the Child, ocorreram algumas maneiras diferentes na concepção psicanalítica em geral e todas elas com grande repercussão sobre a técnica psicanalítica e a consequente influência sobre a evolução dos tratamentos psicanalíticos e o campo da ação da psicanálise. Destacou-se a orientação da assim chamada escola inglesa, liderada por Melanie Klein, e mais tarde com a orientação de W.R. Bion. Também Melanie Klein e seus continuadores tiveram uma particular dedicação à pesquisa dos problemas psicopatológicos próprios da infância e das psicoses, além das neuroses, que o seu modo de conceber a psicanálise permitia abarcar com interpretações originais. Introduziu outras perspectivas na interpretação psicanalítica e revigorou a investigação do inconsciente, sem, porém, desligar-se do pensamento freudiano, mas, ao contrário, valorizando-o como fonte original e permanente, de onde todos os progressos da psicanálise têm sua origem. As décadas de 40 e 50 estão impregnadas do pensamento kleiniano, como a década de 60 o estado dos pensamentos de W.R. Bion. Vividas essas etapas importantes, relemos agora o presente livro. Reencontramos o pensamento original de Anna Freud sobre a psicanálise das crianças, que não surgiu de qualquer compromisso com a teoria psicanalítica, mas das observações pacientes e continuadas dessa grande psicanalista que desde 1962 voltou seu interesse para o estudo psicanalítico das crianças, procurando compreender e interpretar o seu mundo mental sobre perspectivas até então desconhecidas. O que ela fez marca época na série de pesquisas visando ao melhor conhecimento do homem nessa fase de sua transformação, a infância, de importância fundamental para o que lhe vai ocorrer no decurso de toda a sua vida. Os aspectos preparatórios para se poder iniciar o tratamento, as modificações na técnica clássica, o papel da transferência na análise das crianças e as relações entre a análise infantil e a educação ocupam a primeira metade do livro. A segunda metade é mais polêmica em vista das grandes modificações a que se está sujeita a técnica analítica, para que se possa aplicar às crianças. Assim mesmo, essa parte ilustra o bom senso da autora, seu equilíbrio
e equidistância no embate de opiniões contrárias revelam essa combinação feliz, mas rara, entre os conhecimentos e a experiência do cientista e a conservação do sentido humano no trato com os pacientes envolvidos nos caprichos da vida. Percorrer um longo caminho depois de Freud ter lançado sua teoria e voltar a essa época, sob a serena tranquilidade da sua filha dileta, cuidando dos mesmos assuntos que tanto interessaram a seu pai e mestre, é uma vivência saudável que só encontramos no convívio de autores privilegiados. Essa é a grande vantagem deste livro, cuja tradução para o português favorecerá uma larga faixa de leitores que terá a indiscutível vantagem de ler ou reler obra tão digna de louvores. Dr. Mário Ian. Parte 1. Introdução à técnica da análise de crianças, 1926. Primeira preleção. Uma fase preliminar da análise de crianças. Senhoras e senhores, é difícil afirmar o que quer que seja acerca da técnica da análise de crianças sem antes tornar clara a nossa posição diante da seguinte pergunta: em que casos ter-se-ia de considerar, de um modo geral, que uma análise deve ser levada a efeito e em que outros se indicaria como melhor solução evitá-la? Melanie Klein, como os senhores sabem, tem considerado amplamente essa pergunta em suas publicações e preleções. Ela sustenta o ponto de vista de que qualquer distúrbio no desenvolvimento intelectual ou no desenvolvimento psicológico ulterior de uma criança pode ser resolvido ou, pelo menos, favoravelmente influenciado por uma análise. Vai ainda mais longe e sustenta que uma análise significa o maior de todos os benefícios também para o desenvolvimento de uma criança normal e que, no ocorrer dos tempos, tornar-se-á indispensável para completar qualquer educação moderna. Por outro lado, transpirou do curso de uma troca de ideias em um de nossos encontros no ano passado, que a maioria dos nossos analistas de Viena evidenciou manter ponto de vista diferente e sustentar que a análise de uma criança somente se mostra adequada no caso da ocorrência de uma neurose infantil. Receio que, no correr dessas preleções, não estarei apta a contribuir muito para a elucidação deste problema. O mais que poderei fazer é oferecer aos senhores um relato dos casos que aceitei analisar e dizer-lhes em que casos essa decisão mostrou-se justificada e em que casos a análise fracassou devido a dificuldades internas ou externas. É natural que, quando se tomam decisões inéditas, seja-se encorajado por um sucesso recente e pronto a ser atemorizado pela ocorrência de um fracasso. De modo geral, acredito que ao trabalhar com crianças, tem-se às vezes a impressão de que a análise nesse setor é um método demasiadamente difícil, dispendioso e complicado e que exige excessivo desgaste. Por outro lado, em outros casos, e isto em caráter ainda mais frequente, sente-se que com a análise pura e simples conseguem-se resultados demasiadamente medíocres. Pode muito bem acontecer que dessa forma, em se tratando de crianças, a análise requeira modificações especiais e ajustamentos ou, efetivamente, somente possa ser empreendida com certas precauções. Assim, nos casos em que a observância dessas precauções for impraticável, a realização de uma análise deve admitir-se como desaconselhável. No decorrer dessas preleções, os senhores verão, através de múltiplos exemplos, a aplicação dessas observações preliminares. Deixarei propositadamente de lado qualquer tentativa de levar avante esse problema no momento e ater-me-ei ao processo técnico da análise de crianças, naqueles casos que, por uma ou outra razão, nesse instante não iremos examinar, mas em que parece aconselhável o tratamento. Fui no ano passado convidada diversas vezes a fazer o relato de uma análise de criança
num dos cursos técnicos da nossa Sociedade Britânica de Psicanálise, e a examinar nesse contexto descritivo a técnica especial empregada na análise infantil. Até o presente momento, sempre declinei desses convites, uma vez que me sentia receosa de que qualquer coisa que se devesse dizer sobre o assunto pudesse parecer banal e óbvia aos senhores. A técnica especial da análise de crianças, até onde seja ela especial mesmo, origina-se de um fato muito simples, de que o adulto, pelo menos em grau considerável, é um ser maduro e independente, enquanto que a criança é imatura e não autodependente. É evidente que no relacionamento com objetos tão diferentes, o método não pode permanecer uniforme. Muitos de seus elementos importantes e significativos no caso de um adulto perdem sua importância diante de situação nova das funções dos vários expedientes. As funções dos vários expedientes são alteradas e o que se apresentava como processo necessário e inócuo, num caso, no outro torna-se talvez carregado de riscos. Tais modificações, no entanto, ocorrem a qualquer pessoa de acordo com as circunstâncias e dispensam fundamentação teórica especial. Nos últimos 2 anos e meio, todavia, tive a oportunidade de levar a efeito 10 longas análises de crianças e esforçar-me-ei na parte que se segue por concatenar as observações que pude registrar, da mesma maneira que teriam provavelmente impressionado a qualquer dos senhores sobre circunstâncias identicamente favoráveis. Vamo-nos, portanto, a ter a sequência concreta dos fatos, tais como ocorreram no fluxo de uma análise, e começar com a disposição apresentada pela criança no início do trabalho analítico. Consideramos, em primeiro lugar, a situação análoga em relação ao paciente adulto. Uma pessoa qualquer se sente perturbada no seu trabalho ou no curso das ocorrências prazerosas da vida cotidiana por qualquer espécie de dificuldade íntima. Por qualquer razão, essa pessoa vem a ganhar confiança no poder terapêutico da análise ou no de algum analista em particular e assim decide-se a procurar ajuda por esse meio. Sei perfeitamente que os fatos não passam sempre dessa maneira. Nem sempre exclusivamente as dificuldades internas constituem o motivo de uma análise. Essa, frequentemente, é decidida pelos conflitos com o meio ambiente que delas advêm. Mas ainda a decisão nem sempre é tomada de uma maneira realmente independente. A pressão partida dos parentes ou de outras pessoas desempenha, a miúdo, um papel mais importante do que o que seria desejável para o desenvolvimento posterior do trabalho. Nem sempre a confiança no analista e na análise constituem fator decisivo, mas ainda assim resta sempre para o tratamento a circunstância ideal e desejada. O fato de que o paciente possa, por sua própria vontade, livre, aliar-se ao analista contra uma parte do seu ser mais íntimo. Esse estado de coisas, naturalmente, nunca se pode encontrar entre crianças. A decisão relativamente a submeter-se à análise nunca parte da criança na qualidade de futuro paciente, mas vem sempre dos pais ou de outras pessoas que a cercam. A criança nunca é interrogada a respeito do seu próprio consentimento. Se o problema fosse colocado à criança, ela não poderia oferecer um juízo a respeito ou encontrar uma resposta. O analista é um estranho à própria análise, algo desconhecido. Mas o que constitui uma dificuldade ainda maior é o fato de que, em muitos casos, não é a própria criança quem sofre, uma vez que frequentemente não percebe o distúrbio de nenhuma maneira. Somente as pessoas ao seu redor é que sofrem pelos sintomas que a criança apresenta ou pelas irrupções de suas traquinagens.
E assim falta no quadro clínico tudo aquilo que parece indispensável no caso do paciente adulto: a consciência, insight de enfermidade, a decisão voluntária e a vontade de curar-se. Esse fato não impressiona a todos os analistas de crianças como um sério obstáculo. Os senhores se certificarão, a partir dos trabalhos de Melanie Klein, de que maneira ela lida com tais circunstâncias e que técnica emprega frente a elas. Para mim, ao contrário, parece que se tem a obrigação de tentar a possibilidade de estabelecer, também no caso da criança, a situação que se mostrou comprovadamente favorável no caso do adulto. Isto é, se pode induzir na criança, de alguma maneira, a situação de boa disposição e de espontaneidade que lhe faltam. Como tema de minha primeira preleção, procurarei mostrar como, em 6 casos diferentes, de idades entre 6 e 11 anos, consegui fazer com que o pequeno paciente se tornasse analisável como adulto, isso é, induzindo uma compreensão interna, insight, da perturbação, transmitindo confiança no analista e transformando a decisão de submeter-se à análise de decisão alheia tomada por outros em decisão própria, autônoma. A análise de crianças exige para a consecução de uma tarefa como essa, um período preparatório que não se verifica na análise de pacientes adultos. Devo dar ênfase ao fato de que tudo o que passamos a realizar nesse período nada tem a ver com o verdadeiro trabalho analítico, a saber, não se trata ainda de tornar conscientes os processos inconscientes ou de exercer influência analítica sobre o paciente. Trata-se simplesmente de converter uma situação inadequada numa outra situação apropriada, através de todos os meios que se encontrem à disposição de um adulto no trato com uma criança. Esse período de preparação, esse treinamento, dressage para a análise, como se poderia corretamente denominá-lo, durará tanto mais quanto a condição originária da criança se mostrar mais distante na posição ideal, já por nós descrita anteriormente no paciente adulto. Esse trabalho, ademais, não é necessariamente difícil em demasia. O passo que se há de dar não se apresenta muitas vezes como um passo muito largo. Relembro-me do caso de uma menina de 6 anos que me foi encaminhada no ano passado para um trabalho de observação de 3 semanas. Cabia-me determinar se a natureza difícil, silenciosa e retraída da criança se devia a uma disposição deficitária e insatisfatória no seu desenvolvimento intelectual, ou se aqui se apresentava um caso de uma criança excepcionalmente inibida e sonhadora. Uma observação mais cuidadosa revelou a presença de uma neurose compulsiva, incomumente severa e bem configurada para uma idade tão tenra. Juntamente com uma aguda inteligência e uma capacidade lógica penetrante. Nesse caso, os processos preliminares tornaram-se muito simples. A menina já conhecia 2 crianças que se encontravam em análise comigo, e a primeira sessão veio acompanhada de sua amiguinha um pouco mais velha. Não lhe disse nada de especial e apenas lhe permitir que se familiarizasse um pouco com o ambiente que lhe era estranho. Na entrevista seguinte, quando a tive sozinha comigo, desferi o primeiro ataque. Disse-lhe que ela sabia muito bem porque suas 2 outras amiguinhas vinham ao meu consultório. Uma delas porque não podia nunca dizer a verdade e desejava livrar-se desse hábito. E a outra porque costumava chorar tão frequentemente e se mostrava indignada consigo mesmo por causa disso, e imaginava se ela também não havia sido encaminhada a mim por causa de alguma coisa parecida com aquelas.
A isso, observou ela bastante francamente. Eu tenho um demônio dentro de mim. Pode ser ele extirpado? Fiquei por um momento atônita diante desta resposta inesperada. Sem dúvida que sim, afirmei-lhe, mas essa não seria uma fácil tarefa. E se eu fosse tentá-lo juntamente com ela, teria ela de fazer uma série de coisas que não acharia agradáveis de maneira nenhuma. Queria eu dizer, é claro, que teria de me relatar tudo que se passasse com ela. Por um momento, concentrou-se na mais intensa meditação, mas replicou em seguida: se a senhora me garante que essa é a única maneira de consegui-lo e de consegui-lo rapidamente, então agirei como a senhora quiser. Desse modo, por sua espontânea vontade, curvou-se à lei essencial da análise. No início, nada mais do que isso pedimos ao paciente adulto. Mais adiante, ela compreendeu perfeitamente o problema relativo à duração necessária para o tratamento. Quando se esgotaram as 3 semanas de experiência, seus pais mostravam-se duvidosos quanto a deixá-la sob tratamento analítico comigo ou levá-la aos cuidados de outrem. A criança, no entanto, estava bastante excitada e não desejava abandonar a esperança despertada durante a sua estada comigo de que poderia curar-se e insistentemente solicitava que, se tinha de ir-se, eu deveria livrá-la do seu demônio nos 3 ou 4 dias que ainda nos restavam. Assegurei-lhe que isso era impossível e que necessitávamos de um longo período de trabalho juntas. Não podia fazê-la compreender isso por uma demonstração numérica, porquanto, embora estivesse em idade escolar, devido às suas inúmeras inibições, não tinha ainda qualquer conhecimento de aritmética. Em seguida, sentou-se no chão, apontou para a estrutura decorativa do tapete e disse: o trabalho demorará tantos dias quantos risquinhos vermelhos há aqui. O trabalho demorará tantos dias quantos risquinhos vermelhos há aqui? Ou mesmo tantos dias quantos são os risquinhos verdes? Expliquei-lhe quanto ao grande número de sessões necessárias, fazendo referência aos vários medalhões desenhados na tessitura do tapete. Compreendeu perfeitamente e, em relação à decisão que teria de ser tomada, imediatamente fez o que podia para convencer seus pais da necessidade de um longo tempo de trabalho comigo. Os senhores podiam dizer que, no caso, foi a gravidade da neurose que facilitou a tarefa do analista, mas creio que seria errônea a conclusão. Dar-lhes-ei o exemplo de que um outro caso em que a fase preliminar seguiu a mesma trajetória, embora não se pudesse cogitar de nenhuma maneira de uma verdadeira neurose. Há cerca de 2 anos e meio, travei conhecimento analítico com uma criança difícil, de quase 11 anos. Vinha da classe média vienense abastada, mas os relacionamentos em seu lar eram desfavoráveis, já que seu pai era fraco e dava a ela pouca atenção. Sua mãe falecera há algum tempo e as suas relações com uma segunda mulher de seu pai e com um meio-irmão moço, do que ela mostrava-se insatisfatórios. A constatação de vários furtos realizados pela criança, uma série infinita de mentiras grosseiras e o registro de pequenas e grandes simulações fizeram com que a madrasta, a conselho do médico da família, procurasse ajuda no tratamento analítico. Aqui também um acordo analítico revelou-se igualmente simples. Seus pais não podem fazer nada por você. Foi a base do entendimento. Só com a colaboração deles, você nunca conseguirá livrar-se das constantes cenas de conflitos. Talvez você queira tentar a ajuda de uma pessoa estranha. Ela me aceitou sem maiores dificuldades, como uma aliada contra seus pais
exatamente como a pequena neurótica compulsiva, antes descrita, me aceitaria como uma aliada contra o seu demônio. A consciência da enfermidade da neurótica compulsiva foi aqui claramente substituída pela compreensão, insight, do conflito. O fator concretamente comum a ambos os casos, no entanto, foi a carga do sofrimento, que no primeiro caso provinha de causas internas e no segundo caso de causas externas. A minha próxima providência, nesse segundo caso, foi integralmente a recomendada por Eichinger, relativamente ao tratamento educacional de crianças delinquentes. As autoridades judiciárias encarregadas dessa educação de crianças, afirma Eichinger, devem, antes de mais nada, colocar-se do lado do delinquente e admitir que a criança está com a razão em sua atitude para com aqueles que a rodeiam. Somente assim terá êxito ao trabalhar com seus educandos, em lugar de trabalhar contra eles. Frisaria eu aqui que a atitude de Eichinger em relação a essa espécie de trabalho oferece maiores vantagens em comparação com a do analista. Ele se acha autorizado a intervir pelo Estado ou pela autoridade municipal e, para ampará-lo, achava-se investido do status de um cargo público. O analista, ao contrário, como a criança percebe, acha-se sob delegação e talvez pago pelos pais, e sempre se vê numa posição ambígua caso se coloque contra os seus pais, mesmo quando for para o próprio interesse deles. Na verdade, nunca estabeleci as entrevistas necessárias com os pais da criança sem que me sentisse constrangida, e a análise decorridas algumas semanas, a despeito das melhores condições inerentes possíveis, finalmente caminhava para o desastre em virtude desse relacionamento desprazível. Nesses dois casos, não obstantes, as preliminares necessárias ao começo de uma verdadeira análise, a consciência do sofrimento, a confiança na análise e a decisão a seu favor foram criados sem nenhum problema. Passemos agora ao outro extremo e consideraremos um caso em que nenhum desses fatores esteve presente. O caso a que me refiro era o de um menino de 10 anos com uma mistura obscura de várias ansiedades, estados nervosos, insinceridades e hábitos de perversidade infantil. Vários furtos de pouca importância e um furto mais sério havia ocorrido em anos recentes. O conflito com seu ambiente familiar não era aberto nem consciente. E superficialmente, qualquer percepção interna, insight na estrutura de sua condição lamentável ou qualquer pretensão de alterá-la eram impossíveis de encontrar-se. Sua atitude em relação a mim era de total repulsa e desconfiança, e todas as suas diligências eram dirigidas para proteger os seus segredos sexuais contra qualquer descoberta. Aqui não podia eu empregar qualquer dos dois expedientes que se haviam mostrado eficazes nos outros dois casos. Não podia aliar-me a seu ego consciente contra uma parte expelida de sua personalidade, porquanto não sentia ele essa divisão de nenhuma maneira, nem me oferecer como um aliado contra o seu meio ambiente, a que, tanto quanto conscientemente podia saber, se achava ligado pelos mais fortes sentimentos. Claramente tinha de seguir uma outra trajetória mais difícil e menos direta, pois se tratava de avançar furtivamente pelo terreno de uma confiança que não podia ser ganha de maneira direta, impondo-me perante uma pessoa que era de opinião que podia muito bem haver-se sem a minha interferência. Tentei a aproximação por várias maneiras.
De início e por um longo tempo, nada mais fiz do que seguir os seus caprichos e disposições, em todas as suas variações e ocorrências. Se viesse às sessões com a disposição alegre, também eu me punha assim. Se mostrava sério ou deprimido, eu me mostrava do mesmo jeito. Se preferisse, em lugar de movimentar-se pela sala ou de sentar ou deitar-se no assoalho, passar a sua hora debaixo da mesa, eu passava a encarar a coisa como o fato mais natural desse mundo e suspendia a toalha de mesa e conversava com ele assim mesmo. Se ele vinha com um pedaço de barbante no bolso e começava a me mostrar como se faziam nós e coisas do gênero, eu passava a mostrar-lhe que podia fazer coisas ainda mais complicadas e mais extraordinárias com o barbante do que ele. Se fazia caretas, eu o imitava decididamente, e se ele me desafiava para uma competição de força, eu me exibia como incomparavelmente mais forte. Mas seguia-o em todos os tópicos da conversação, desde as histórias de piratas e as curiosidades de geografia, até as coleções de selos e as histórias de amor. Nessas conversações, nada era demasiado adulto ou delicado para que eu deixasse de abordá-lo com ele, e nem mesmo a sua desconfiança pôde suspeitar de que havia intenção educativa atrás do que eu dizia. Minha atuação era antes a de um filme ou de uma novela, que não apresentam outra intenção senão a de atrair a plateia ou o leitor, e com esse objetivo concentram-se nos interesses e nas exigências do seu público. Minha primeira finalidade era, na verdade, nada mais do que fazer-me interessante para a criança. O fato de que nesse primeiro período familiarizei-me ao mesmo tempo com vários dos seus interesses e inclinações que estavam próximos ao nível da superfície foi vantagem acessória. Ao fim de certo período, introduzi um fator novo. Mostrei-me útil a ele em relação a coisas triviais. Escrevia cartas para ele durante as sessões na minha máquina. Punha-me solícita a ajudá-lo no registro escrito dos seus devaneios e das suas histórias improvisadas de que ele se orgulhava. E fazia toda sorte de pequenas coisas para ele durante a sessão. No caso de uma menininha que se achava no período preparatório por essa época, eu zelosamente fazia crochê e tricô durante as suas visitas e progressivamente arranjei roupinha para suas bonecas e para os seus ursinhos de brinquedo. Para resumir, dessa maneira fiz surgir uma segunda qualidade prazerosa. Eu era não apenas interessante, mas útil. Como vantagem acessória nesse segundo período, obtive, através da transposição por escrito das cartas e das histórias, acesso à esfera de suas relações pessoais e das suas fantasias. Em seguida, no entanto, aconteceu algo incomparavelmente mais importante. Fiz com que ele observasse que o fato de estar sendo analisado trazia enormes vantagens práticas, que, por exemplo, as proezas dignas de serem punidas apresentam um resultado completamente diferente e mais afortunado quando são, em primeiro lugar, relatadas ao analista e somente através deste dadas a conhecer aqueles que se encarregam de lidar com as crianças. E assim adquiriu ele o hábito de confiar na análise como meio de proteção contra as punições e de solicitar minha ajuda para o fim de reparar as consequências dos seus atos irrefletidos. Ele me permitia devolver o dinheiro roubado em seu nome e me encarregava de proceder às necessárias, mas desagradáveis confissões a seus pais. Ele pôs à prova minhas habilidades nesse sentido, reiteradas vezes, até que se decidisse realmente a acreditar nelas. Depois disso, no entanto, não houve mais dúvidas.
Além de constituir-me numa pessoa interessante e útil, eu havia me tornado alguém muitíssimo poderoso, sem cujo auxílio a criança não podia mais continuar. Dessa forma, fiz-me indispensável a ela sob esses 3 aspectos. A criança se achava agora em plena dependência e sob relação de transferência. Aguardava, porém, esse momento para exigir dela em contrapartida, não formalmente e de maneira nenhuma de um só golpe, uma enérgica e global cooperação. Quero dizer, a entrega tão necessária à análise de todos os seus segredos anteriormente guardados, o que então tomou as próximas semanas e com que a legítima análise originariamente teve início. Os senhores observarão que, nesse caso, não me preocupei de maneira alguma com o estabelecimento de uma consciência de enfermidade, que nas etapas subsequentes veio por si mesma de forma bem diferente. Aqui o problema se resumia apenas na criação de um vínculo entre nós, que devia ser bastante forte para poder sustentar a análise que se iria desenvolver mais tarde. Receio que, a partir dessa descrição detalhada, possam os senhores julgar que nada havia em jogo senão aquele vínculo. Tentarei reduzir essa impressão com a ajuda de outros exemplos que se colocam a meio caminho entre os 2 extremos que mencionei. Fui chamada a analisar um outro menino de 10 anos de idade que acusava recentemente um sintoma bastante desagradável e perturbador para os seus familiares, a saber, crises ruidosas de ódio e de indisciplina que irrompiam sem que houvesse razões suficientes para isso e que se mostravam estranhíssimos em se tratando de criança habitualmente inibida e tímida. Nesse caso, era fácil ganhar-se a confiança, porquanto já a conhecia. A decisão de submeter-se à análise se harmonizava também com as suas intenções, uma vez que sua irmãzinha já era minha paciente e o ciúme pelas vantagens ganhas com o prestígio dela no seio da família, claramente usufruídas e advindas deste fato, fizeram com que sua vontade se encaminhasse na mesma direção. A despeito disso, não encontrei nenhum ponto de apoio direto para o trabalho da análise, mas a explicação não demoraria a aparecer. Ele tinha, na verdade, na medida da extensão de sua ansiedade, uma compreensão, insight, parcial da doença, e um certo desejo de livrar-se dela e de suas inibições. Mas em relação ao seu sintoma fundamental, as explosões de cólera, passava-se exatamente o contrário. Orgulhava-se inequivocamente delas, tomando-as como algo que o distinguia dos outros, ainda que não fosse diretamente de uma forma favorável, e regozijava-se com as preocupações que provocavam em seus pais. Dessa maneira, sentia-se de certo modo à vontade com esse sintoma e teria provavelmente, por essa época, resistido a qualquer tentativa de libertar-se do sintoma através da ajuda analítica. Mas, neste ponto, armei-lhe uma cilada de maneira não muito honesta. Resolvi indispô-lo contra essa parte mesma de sua personalidade. Fiz com que descrevesse as suas explosões de cólera, todas as vezes em que as mesmas ocorriam, e me mostrei preocupada e pensativa. Indaguei até que ponto, na ocorrência dessas explosões de cólera, se mostrava capaz de controlar as suas ações e comparei os seus ataques aos de um demente que se encontrava fora do alcance da minha ajuda. Diante disso, mostrou-se estupefato e bastante amedrontado, uma vez que ser tomado como demente não se casava às suas ambições. Passou então ele próprio a tentar dominar essas crises. Começou a resistir-lhes em lugar de a elas se entregar como anteriormente. Assim é que se deu conta da sua falta de capacidade para suprimi-las
e dessa forma sentiu o agravamento das suas sensações de sofrimento e mal-estar. Depois de umas poucas tentativas vãs, o sintoma, como era de minha expectativa, transformou-se de um bem altamente valorizado em corpo estranho perturbador, para cujo combate ele prontamente solicitou minha colaboração. Não passará despercebido aos senhores o fato de que, nesse caso, provoquei um estado que já se achava presente desde o início na pequena neurótica compulsiva, uma divisão dentro da personalidade da criança. Em outro caso, de uma menina de 7 anos neuroticamente malvada, persisti no mesmo artifício ao final de um período preparatório longo, idêntico aos já descritos. Isolei abruptamente todas as suas perversidades e as personifiquei para ela, denominando-as adequadamente e pondo-as frente à menina. E obtive sucesso na medida em que ela começou a queixar-se da pessoa que acabava de ser criada por mim dessa maneira e conseguia a compreensão, insight, quanto à carga de sofrimento que por elas havia suportado. A analisabilidade da criança surgiu simultaneamente com a compreensão da doença estabelecida dessa maneira. Mas não devemos esquecer um outro obstáculo. Certa vez analisei uma criança excepcionalmente bem dotada e sensível que chorava por qualquer coisa. Ela desejava ardentemente superar essa tendência com a ajuda da análise. Mas o trabalho comigo sempre emperrava num certo estágio e já me achava a ponto de contentar com a melhora de menor vulto. Nesse passo surgiu claramente como um dado de obstrução uma vinculação terna a uma governanta, que não era pessoa favorável à atuação da análise. E os nossos esforços, quando realmente alcançaram as camadas profundas, esbarraram nesse fato. A criança, na verdade, acreditava em mim quanto ao que surgia do trabalho analítico e aquilo que eu lhe comunicava, mas apenas até um certo ponto. Até a camada a que se havia permitido caminhar e onde começava a sua lealdade para com a governanta. Tudo que se mostrava para além disso esbarrava com uma tenaz e inexpugnável resistência. Regredia, de fato, a um conflito antigo de escolha amorosa entre os pais que se encontravam separados e que havia desempenhado um papel importante no seu desenvolvimento infantil inicial. Mas essa revelação ainda não prestou ajuda realmente, porquanto a vinculação recente à pessoa da governanta era bem real e bem estabelecida. À vista disso, iniciei uma sutil e tenaz batalha contra a afeição da criança em relação à governanta, levada a efeito por ambos os lados em todos os expedientes possíveis. Nessa luta, provoquei o senso crítico da menina, tentei abalar a sua cega dependência e tirei partido de cada um dos pequenos incidentes que a vinham afetando em sua casa, diariamente como acontece na ambiência do quarto das crianças. Sabia que havia vencido quando certo dia a menininha me contou de novo a história de um desses incidentes que a afetavam, mas acontece que dessa vez acrescentou: a senhora acha que ela está com a razão? Somente a partir daí é que a análise pôde penetrar as camadas mais profundas e conduziu aos resultados que se mostraram como os mais promissores de todos os casos que já mencionei. A decisão quanto à permissibilidade deste método, a batalha a favor da própria criança, foi nesse caso travada sem dificuldades. A influência da governanta teria sido nociva não apenas para o trabalho analítico, mas também para o desenvolvimento global da criança.
Mas imaginam os senhores como se tornará insustentável a situação quando tivermos de enfrentar oponentes não estranhos, mas os próprios pais da criança. Ou então, quando se tem de enfrentar o problema de se realmente se impõe a subtração da criança no interesse de uma análise bem-sucedida, da influência realmente favorável e desejada de alguém. Voltaremos a esse aspecto com maiores minúcias quando considerarmos a questão relativa às experiências da análise de crianças e as relações com o meio em que vive a mesma. Devo concluir este assunto com mais duas pequenas histórias, que tem a finalidade de revelar aos senhores até que ponto a criança se mostra capacitada a captar a significação do trabalho analítico e do problema terapêutico. A mais convincente refere-se ao caso de uma pequena neurótica compulsiva. Relatou-me ela um dia a extraordinária e vitoriosa luta com o seu demônio e repetidamente solicitou a minha credibilidade. Ana Freud, afirmava ela, não sou muito mais forte do que o meu demônio? Não posso controlá-lo perfeitamente por mim mesma? Não acho que preciso de qualquer ajuda sua para isso. Confirmei plenamente. Ela realmente mostrava-se muito mais forte e sem a necessidade da minha ajuda. Mas preciso, na verdade, da senhora, comentou ela, depois de uma pequena pausa em meditação. A senhora tem de me ajudar a não ser tão infeliz por precisar ser mais forte do que o demônio. Creio que mesmo de um neurótico adulto não se poderia obter melhor compreensão das modificações que ela esperava, decorrentes da análise. Vamos agora à segunda história. O meu menino endiabrado de 10 anos, que já foi descrito por mim em detalhe num período anterior da sua análise, entrou em conversação um certo dia na sala de espera com um dos pacientes adultos de meu pai. Este paciente contou-lhe coisas sobre o seu cachorro que matara uma galinha pela qual ele, o proprietário, tivera de pagar. O cachorro deve ser mandado a Freud, disse o meu pequeno paciente. Ele precisa de uma análise. O adulto não respondeu a isso, mas em seguida mostrou-se aborrecido com o fato. Que ideia mais estapafúrdia tinha aquela criança de uma análise? O cão nada tinha a ver com a análise, desejava matar a galinha e simplesmente a matou. Eu sabia perfeitamente o que a criança queria dizer. O pobre cão, o menino deve ter pensado, desejaria ardentemente ser um bom cão, mas algo dentro dele forçava-o a sair matando galinhas. Como os senhores veem, no pequeno delinquente neurótico, a compreensão da maldade havia se deslocado sem maiores dificuldades em substituição à compreensão da doença e assim forneceram um motivo plenamente suficiente para o processamento da análise. Segunda preleção, os métodos de análises de crianças. Senhoras e senhores, estou certa de que os recentes relatos de minhas experiências terão deixado uma impressão estranha naqueles dos senhores que são analistas militantes. Minha conduta, tal como a configurei para os senhores, contradiz em inúmeros aspectos as regras técnicas da psicanálise, tais como nos foram ensinadas no passado. Passemos em revista, mais uma vez, as várias providências por mim tomadas. Dei à menininha uma positiva promessa de cura, tendo em mente a consideração de que não se pode exigir de uma criança que siga as pegadas de alguém estranho e que vá com este estranho rumo a um fim desconhecido. Satisfiz desta maneira o seu desejo concreto de ser compelida por uma autoridade e envolvida em segurança. Ofereci-me abertamente como um aliado e juntei-me à criança na crítica dos pais.
Em outro caso, embarquei numa luta secreta com o ambiente familiar e cortejei as afeições da criança de todas as maneiras possíveis, a fim de conseguir o meu objetivo. Exagerei a possível gravidade de um sintoma e amedrontei o paciente. E finalmente ganhei confiança das crianças e me impus aos indivíduos que se mostraram firmemente de opinião que poderiam passar sem a minha ajuda. Onde em tudo isso se encontra o delicado comedimento prescrito ao analista, a prudência com que se oferece ao paciente uma expectativa incerta quanto à possibilidade de cura ou de uma simples melhora, a escrupulosa discrição em todos os assuntos de caráter pessoal, a absoluta franqueza no descrever a doença e a completa liberdade que se dá ao paciente de romper o trabalho mútuo quando quiser por sua vontade? Devo defender-me contra a suspeita que possivelmente terá surgido nos senhores de que procedi como procedi por ignorância ou por negligência não intencional quanto às regras pré-fixadas. Sustento que simplesmente elaborei para que se adequassem a uma situação nova os elementos de uma atitude que, sem que a enfatizem particularmente, todos os senhores adotam ao tratar com seus respectivos pacientes. Talvez tenha eu exagerado na minha primeira preleção a diferença entre a situação inicial da criança e a do adulto. Os senhores sabem quão inseguras se mostram nos primeiros dias de uma análise a manutenção da resolução tomada e a confiança do paciente. Estamos em perigo de percebê-los antes de que iniciem verdadeiramente a análise e apenas sentimos que o nosso trabalho se encontra em terreno firme quando estabelecemos firmemente o cliente no processo da relação de transferência. Nesses primeiros dias, no entanto, trabalhamos com ele quase que imperceptivelmente e sem nos dar conta de que desenvolvemos esforços especiais que, em sua grande parte, não são muito diferentes dos meus laboriosos métodos de lidar com as crianças aparentemente diversos. Tome-se, por exemplo, um paciente sobre depressão. É verdade que a terapia e a técnica analíticas não visam diretamente a tais casos, mas se toma um desses pacientes, é necessário intercalar-se um período preparatório dessa espécie, no qual o interesse e a decisão do paciente para o trabalho analítico são estimulados pela simpatia do analista e pelo fato de o mesmo entrar pelo terreno de suas necessidades pessoais. Tomemos outro caso. Preceitos técnicos nos alertam, como os senhores bem sabem, contra a interpretação precoce dos sonhos e assim oferecer ao paciente conhecimento sobre seus processos internos que apenas pode rejeitar em lugar de compreender. Mas, com um neurótico obsessivo inteligente e educado que duvida de tudo, podemos nos contentar em oferecer-lhe logo no início mesmo do tratamento uma interpretação de seus sonhos especialmente adequada e convincente. Dessa forma, avivamos o seu interesse e satisfazemos suas claras exigências intelectuais e, no fundo, não estamos fazendo mais nada do que faz o analista de crianças quando mostra a uma criança que com um pedaço de barbante ele pode fazer mágicas muito mais inteligentes do que o próprio pequeno cliente. Uma outra analogia se registra pela maneira com que nos mostramos solidários com a criança rebelde e delinquente e prontas a ajudá-la contra o mundo inteiro. Também mostramos ao neurótico adulto que ali estamos para ajudá-lo e apoiá-lo e ficamos a seu lado inteiramente em todos os conflitos que ocorrem com sua família. Dessa maneira, provamos a ele a nossa utilidade. Além do mais, os fatores de poder e de autoridade externa representam seu papel. A observação mostra que o analista experimentado e de renome acha muito mais fácil
reter seu paciente e poupá-lo de evadir-se secretamente nas primeiras etapas do tratamento do que o jovem analista principiante, e em relação ao analista experimentado, manifesta-se menor grau de transferência negativa e menos sinais de hostilidade e de desconfiança. Atribuímos essa diferença à inexperiência do jovem analista, à falta de tato em seu comportamento para com o paciente, à sua precipitação ou à sua exagerada cautela na interpretação. Mas acredito que exatamente nesse ponto deve-se levar em consideração o fator da autoridade externa. O paciente se pergunta, e não sem razão, quem é esse homem, afinal de contas, que, sem mais aquela, se arroga o exercício de uma tal prodigiosa autoridade sobre ele, e se estas exigências se justificam pela posição dele no mundo e pela atitude de outras pessoas normais a seu respeito. Isso não é necessariamente matéria de recrudescência de velhos impulsos hostis, mas talvez um avivamento de bom senso crítico antes que o paciente se jogue ao seio da situação de transferência analítica. Mas o analista eminente, dono de um nome e de uma posição, obviamente goza, em virtude do prestígio que usufrui, das mesmas vantagens que o analista de crianças, o qual, em todos os casos, é maior e mais velho do que o seu pequeno paciente e se torna uma pessoa de indubitável poder quando a criança sente que sua autoridade é colocada pelos pais num ponto ainda mais alto do que a deles própria. Assim, essas características devem ser tomadas como elementos de uma fase introdutória do tratamento, como já a descrevi, tanto com os adultos como as crianças. Creio que, no entanto, estou me expressando a respeito de maneira incorreta. Seria mais apropriado dizer que, na técnica da análise de adultos, encontramos vestígios de todos os expedientes que se revelam necessários nas crianças. A extensão em que os usamos dependerá do grau em que o paciente adulto com quem lidamos ainda se mostrar um ser imaturo e dependente, aproximando-se a este respeito de uma criança. Essas são as considerações bastantes à fase introdutória do tratamento, pertinentes ao estabelecimento de uma situação analítica. Admitamos no que se segue que a criança, através dos meios já expostos, ganhou confiança no analista e está de posse de uma compreensão, insight da doença e que, em consequência, acha-se em luta por sua própria vontade para obter uma mudança na sua condição de doente. Assim chegamos ao nosso segundo tema, um exame dos meios à nossa disposição para o trabalho analítico de criança, propriamente dito. Na técnica da análise de adultos, dispomos de 4 recursos desse tipo. Registramos tudo que a recordação consciente do adulto possa fornecer para o fim de estabelecer uma história tão completa da sua doença quanto possível. Empregamos a técnica da análise dos sonhos, avaliamos e interpretamos as ideias nascidas da associação livre do paciente e, finalmente, através da interpretação de suas reações e transferências, ganhamos acesso a todas aquelas partes da sua vida passada que não possam ser manifestadas no seu consciente, senão por essa maneira. Devo oferecer aos senhores, no que se segue, um exame sistemático desses recursos na sua aplicabilidade e utilidade para análise de crianças. Na técnica da análise de adultos, dispomos de 4 recursos desse tipo. Registramos tudo que a recordação consciente do adulto possa fornecer para o fim de estabelecer uma história tão completa da sua doença quanto possível.
Empregamos a técnica da análise dos sonhos, avaliamos e interpretamos as ideias nascidas da associação livre do paciente e, finalmente, através da interpretação de suas reações e transferências, ganhamos acesso a todas aquelas partes da sua vida passada que não possam ser manifestadas no seu consciente, senão por essa maneira. Devo oferecer aos senhores, no que se segue, um exame sistemático desses recursos na sua aplicabilidade e utilidade para análise de crianças. Na reconstrução do histórico do caso, a partir das lembranças conscientes do paciente, esbarramos na primeira diferença. Nos casos de adulto, como sabem os senhores, abstemo-nos de solicitar quaisquer informações advindas da família do paciente e somente nos valemos do que o próprio paciente nos possa relatar. Essa restrição voluntária baseia-se no fato de que as informações fornecidas pelos parentes mostram-se incapazes de merecer confiança e ainda incompletas e recebem colorido próprio das atitudes pessoais dos parentes em relação ao paciente. Mas uma criança não pode dar muita contribuição à história de sua doença. Sua memória, até que se corra em seu auxílio pela análise, não atinge períodos mais recuados. Acha-se tão envolvida pelo presente que o passado esvanece em comparação. Além do mais, ela própria não se dá conta de quando começou a sua anormalidade e quando a sua natureza deu os primeiros sinais iniciais de que se diferenciava da dos outros meninos. Ainda não tem a ideia de se comparar aos outros e muito menos tem ideia quanto às suas tarefas voluntárias através das quais pudessem medir os seus fracassos. Por tudo isso, uma analista de crianças deve, na prática, informar-se quanto ao histórico do caso com os pais do paciente. Não há nada a fazer senão descontar todas as possíveis inexatidões e deformações que advêm de circunstâncias pessoais. Por outro lado, temos na interpretação dos sonhos um campo em relação ao qual podemos aplicar de forma inalterada às crianças os métodos que se aplicam aos adultos. Durante a análise, as crianças sonham nem mais nem menos que os adultos. A transferência ou a obscuridade do conteúdo dos sonhos se ajustam, como acontece com os adultos, à força da resistência. Os sonhos de crianças são, sem dúvidas, mais fáceis de interpretar, ainda que não sejam sempre tão simples quanto os exemplos expostos em A Interpretação de Sonhos. Neles encontramos toda espécie de distorções da realização do desejo que correspondem à complicada organização neurótica do paciente infantil. Mas nada mais fácil do que fazer com que a criança capte a interpretação dos sonhos. Quando do primeiro relato de um sonho, observo, nenhum sonho pode construir-se do nada. O sonho deve ter colhido cada um dos seus detalhes em algum lugar. E daí passo a seguir com a criança à procura das suas origens. A criança se diverte com a busca dos elementos oníricos individuais, como se tratasse de um quebra-cabeças, e segue a trajetória das imagens e das palavras até o terreno das situações da vida real com grande satisfação. Talvez isso se dê porque a criança ainda se situa mais perto dos sonhos do que o adulto. Pode ser ainda porque a criança não sente nenhuma surpresa ao encontrar um significado nos sonhos, não tendo ouvido a opinião de que não tem eles qualquer sentido.
De qualquer modo, a criança sente-se orgulhosa diante de uma interpretação de sonho bem-sucedida. Além do mais, tenho registrado frequentemente que mesmo as crianças não inteligentes, que em todos os outros aspectos se mostravam tão ineptas quanto possível para o trabalho da análise, não fracassavam no terreno da interpretação dos sonhos. Levei a efeito 2 análises desse tipo por um longo período, utilizando-me quase que exclusivamente de sonhos. Mas mesmo quando as associações cessam de aparecer nos sonhos da criança, não obstante frequentemente possível uma interpretação. Não obstante, é frequentemente possível uma interpretação. É bem mais fácil conhecer a situação da criança, os sucessos cotidianos e as pessoas significativas da sua vida. Muitas vezes tem-se a permissão de arriscar a inserção de ideias ausentes na interpretação, partindo do nosso próprio conhecimento da situação. Os 2 exemplos seguintes de sonhos de criança servirão meramente para ilustrar essas circunstâncias. No 5º mês de análise de uma menina de 9 anos, cheguei eventualmente à discussão de sua masturbação, o que ela só podia admitir, mesmo a si própria, com um forte sentimento de culpa. Ela sentia sensações fortíssimas de calor durante a masturbação e a sua repugnância pela manipulação dos órgãos genitais ampliava-se a essa sensação de calor. Começou a ter medo de fogo e rebelava-se contra o uso de roupas quentes. Não podia suportar a visão da chama num aquecedor de água a gás próximo ao seu quarto de dormir, sem temer uma explosão. Certa noite, quando a mãe estava ausente, a governanta precisou acender o aquecedor, mas não sabia como e então chamou o irmão mais velho para auxiliá-la. Mas o menino tampouco sabia manejar o aquecedor. A menininha acompanhava a cena e tinha o pressentimento de que devia saber lidar com o aquecedor. Na noite seguinte, sonhou com o mesmo quadro, mas no sonho ela prestou efetivamente sua ajuda, mas fez tudo errado e o aquecedor explodiu. Como castigo, a governanta a manteve no meio do fogo para que ela se queimasse inteiramente. Acordou sob lamentável estado de ansiedade e acordou sua mãe imediatamente a fim de contar-lhe o sonho, acrescentando, a partir do seu conhecimento de assunto analítico, que seguramente se tratava de um sonho de punição. Não trouxe quaisquer outras associações, mas pude facilmente supri-las nesse caso. A manipulação do aquecedor estava no lugar da manipulação do seu próprio corpo, o que ela admitiu também se passar com o irmão. Fazer tudo errado era a expressão de sua própria condenação e a explosão provavelmente representava a forma do seu orgasmo. A governanta, que era a pessoa adequada para fazer observações contra a masturbação, naturalmente executou a punição. 2 meses mais tarde, teve outro sonho com fogo com o seguinte conteúdo. No aparelho de calefação, ajustaram-se 2 tijolos de cores diferentes. Sabia que a casa estava prestes a pegar fogo e me sentia apavorada. Foi então que alguém apareceu e levou consigo os 2 tijolos. Ao acordar, tinha as mãos nos seus órgãos genitais. Dessa vez associou uma ideia a um trecho do sonho, a dos tijolos. Haviam-lhe dito que se a gente colocar tijolos na cabeça, a gente não cresce. A partir daí, a interpretação poderia ser completada sem dificuldade. Parar de crescer era um dos castigos para o hábito da masturbação que ela temia. E já notamos a significação do fogo como símbolo de sua excitação sexual quando do primeiro sonho. Dessa forma, ela se masturbou durante o sonho, foi admoestada pela recordação de todas as proibições e se sentiu apavorada. A pessoa desconhecida que carregou os tijolos era provavelmente eu, com as minhas afirmações tranquilizadoras. Nem todos os sonhos que ocorrem na análise de crianças
apresentam dificuldades tão diminutas de interpretação. Mas, de modo geral, minha pequena neurótica compulsiva estava certa quando me comunicava um sonho da noite anterior nos seguintes termos: hoje tenho um sonho engraçado para relatar à senhora, mas a senhora e eu haveremos de descobrir logo o que todas essas coisas querem dizer. A interpretação dos devaneios, assim como a interpretação dos sonhos noturnos comuns, desempenha uma parte importante na análise de crianças. Várias das crianças com quem exercitei a minha experiência eram grandes sonhadoras diurnas e a minuciosa referência de suas fantasias veio a ser de suprema ajuda para mim na análise. Geralmente é bastante fácil fazer com que as crianças revelem os seus devaneios, uma vez que se tenha conquistado a sua confiança em outros assuntos. As crianças os relatam mais prontamente e se mostram claramente menos envergonhadas a respeito deles do que os adultos, que condenam os devaneios como algo infantil. Enquanto os adultos, a partir dessas motivações de pudor e de condenação, em geral só levam seus devaneios para análise numa etapa mais tardia e de forma hesitante, numa análise de crianças, a sua aparição é frequentemente de grande valia durante os difíceis primeiros estágios. Os exemplos seguintes fornecerão aos senhores 3 tipos dessas fantasias. O tipo mais simples é o sonho diurno, com reação a uma experiência ocorrida no próprio dia. A menininha, por exemplo, a cujos sonhos acabei de me referir, no período em que a competição com seus irmãos e irmãs estava desempenhando uma função de grande importância na sua análise, reagiu a uma suposta ligeira preterição com o seguinte devaneio: quisera jamais ter vindo ao mundo, quisera morrer. Algumas vezes imagino que morri de verdade e que tenho de novo ao mundo na forma de um animal ou de uma boneca. Mas se volto ao mundo, na verdade, como uma boneca, sei perfeitamente a quem pertenceria. A uma menininha com quem a minha governanta esteve anteriormente e que é especialmente atenciosa e boa. Desejo ser a sua boneca e não importo de ser tratada como se tratam em geral as bonecas. Seria um bebezinho querido e então poderiam levar-me e fazer de mim o que quiserem. A menininha haveria de me preferir a tudo mais. Talvez ela ganhasse uma outra boneca pelo Natal, mas ainda assim eu seria a sua favorita. Ela nunca haveria de preferir qualquer outra boneca ao seu bebezinho boneca. É supérfluo acreditar que, dos seus irmãos e irmãs, os 2 de quem se mostrava particularmente ciumenta eram mais moços do que ela. Sua situação no momento não podia encontrar uma expressão mais límpida em qualquer outro contexto ou associação do que o fizera através daquela pequena fantasia. A pequena neurótica obsessiva de 6 anos vivia no princípio de sua análise com amigos de sua família. Havia tido uma de suas crises de mau comportamento, o que foi muito criticado pelas outras crianças. Sua amiguinha recusou-se mesmo a dormir no mesmo quarto que ela, o que muito a aborreceu. Revelou-me ela. No entanto, na análise, que havia estado bem comportada, que a governanta lhe havia dado um coelhinho de brinquedo como presente, me assegurou ao mesmo tempo que as outras crianças gostavam muito de dormir com ela. Em seguida, fez o relato de um sono diurno que lhe ocorrera enquanto descansava. Não sentira que estava realmente tendo este sonho diurno. Era uma vez um coelhinho cuja família não era de maneira alguma boa para ele. Faziam planos de mandá-lo para o açougue para ser sacrificado, mas o coelhinho descobriu a manobra. Ele tinha um automóvel muito antigo, mas que podia ainda ser guiado. Dirigiu-se a ele durante a noite e fugiu guiando o automóvel. Chegou a uma casinha muito linda na qual uma menininha, aqui ela usou o próprio nome, morava. Ela ouviu o coelhinho chorando lá embaixo da escadaria e desceu e fez com que ele entrasse. Daí por diante passou a morar com ela.
Aqui o sentimento de não ser desejada, de que gostaria de ser de bom grado poupada tanto aos meus quanto aos seus olhos, mostra-se de maneira bastante transparente. Ela própria está por 2 vezes presente no sono diurno, como o coelhinho que não é amado e como a menininha que o trata de maneira cortês como gostaria de ser tratada. Um segundo tipo mais complicado é o sonho diurno continuado. Nas crianças que elaboram tais sonos diurnos em série de histórias, é frequentemente muito fácil um relacionamento tão satisfatório que mesmo na parte mais inicial da análise, ela se dispõe a relatar diariamente novos trechos dessas fantasias. A situação interna atual da criança pode ser reconstruída a partir dessas seriações dia por dia. Como exemplo de um terceiro tipo mencionarei um menino de 9 anos cujos devaneios, embora sem dúvida construídos com várias pessoas e circunstâncias, repetiam em inumeráveis situações o mesmo evento. Começou uma análise com a narrativa de um sem número dessas fantasias armazenadas. Em muitas delas, os 2 personagens principais era um herói e um rei. O rei ameaçava o herói desejando torturá-lo e matá-lo, e o herói escapava do rei de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. Todas as invenções técnicas, especialmente uma frota aérea, desempenhavam um grande papel na perseguição ao herói. Uma maquininha de cortar que se armava com facas em forma de foice dos lados, quando em movimento, também era elemento de grande importância. A fantasia terminava com a vitória do herói, que fazia com o rei tudo aquilo que o rei quisera fazer com ele, o herói. Um outro sonho diurno seu retratava uma professora que castigava e batia nos meninos. Os meninos eventualmente cercavam-na e a dominam e então surram-na até matá-la. Ainda um outro sonho diurno dizia respeito a determinada máquina de chicotear, a fim do qual o torturador era preso em lugar do prisioneiro a quem a máquina se destinava. O menino tinha ainda em seu arsenal de memória uma coleção completa de tais fantasias, com infinitas variações, sem que se conheça nada mais a respeito da criança. Podemos adivinhar que todas essas fantasias baseiam-se na defesa e na vingança contra a ameaça de castração. Vale dizer, a castração deve efetivar-se no sonho diurno, na mesma pessoa que originariamente ameaçava executá-la. Os senhores concordarão em que, com um princípio como este, pode-se antecipar muito o desenvolvimento posterior da análise. Um outro elemento técnico de auxílio que, além da utilização dos sonhos comuns e dos devaneios, assume papel preponderante em várias das minhas análises de crianças, é o desenho. Em 3 dos meus casos, o desenho, durante certo período, quase que substituiu todas as outras formas de comunicação. Dessa forma, a menininha que sonhava com fogo, ao tempo em que se achava ocupada com o seu complexo de castração, desenhava incessantemente figuras de monstro tenebroso, de feições humanas apavorantes, com queixo protuberante, nariz grande, cabelos em profusão e uma arcada de dentes de meter medo. O nome desse monstro, de constantes idas e vindas, era Bitey. Personalização do verbo to bite, morder, arrancar com os dentes. E sua função era claramente a de abocanhar os órgãos genitais masculinos que ele mesmo havia desenvolvido de tão variada maneira por toda a extensão do seu próprio corpo. Uma outra série de desenhos que ela traçou em grandes quantidades durante as suas sessões, tanto para ilustrar suas histórias quanto em silêncio,
retratava todas as espécies de seres, crianças, pássaros, serpentes e bonecas, todas elas com grandes braços abertos e enormes pernas ou bicos e caudas. Em outra página, nesse mesmo período, agrupava atabalhoadamente todas as coisas que deseja ser. Um menino, a fim de possuir um membro masculino, uma boneca, para se tornar a mais querida, um cachorro, que representava para ela a virilidade, e um menino marinheiro retirado de uma fantasia na qual ela, na qualidade de menino, acompanhava seu pai numa viagem à volta ao mundo. Acima de todas essas figuras, havia uma outra, desenhada para ilustrar uma história de fadas, meio ouvida, meio inventada. A de uma bruxa que arrancava os cabelos de um gigante, novamente a representação da castração, de que à época acusava sua mãe. Em estranho contraste com isso, havia uma série de figuras de um período muito posterior, na qual uma rainha entregava a uma princesinha postada à sua frente uma flor maravilhosa, de longa haste, obviamente um novo símbolo para o pênis. A pequena neurótica compulsiva desenhava figuras de outra espécie, ocasionalmente fazia acompanhar suas fantasias anais, que denominaram uma primeira parte de sua análise de ilustrações. Por exemplo, retratava um país anal, o Kochayani, país da preguiça e da luxúria, jogo fonético com a palavra Cockney, de Londres, literalmente país dos doces açucarados, no qual as pessoas, em lugar de montanhas de papas e de tortas da história de fadas, tinham de comer, para abrir caminho, um monstruoso acúmulo de montes de excrementos desenhados em fileiras. Além disso, no entanto, tenho em meu poder uma série de gravuras da maior delicadeza, coloridas de flores e de jardins, que a menina laboriosamente executou com muita nitidez e graça, enquanto me relatava os seus próprios sonhos diurnos asquerosos. Mas receio que tenha esboçado para os senhores, até o momento, um quadro demasiadamente ideal das condições que se obtém na análise de crianças. A família prontamente fornece todas as informações solicitadas. A criança se mostra como um intérprete alerta dos seus próprios sonhos, trazendo uma grande quantidade de sonhos diurnos e fornecendo uma série de desenhos interessantes de que se podem tirar conclusões dos seus impulsos inconscientes. Se as coisas se passam assim, causa espécie verificar por que a análise de crianças sempre foi tida como tão difícil, ou porque tantos analistas afirmam que não podem obter qualquer progresso no tratamento de crianças. A solução não é difícil de buscar. A criança cancela todas as vantagens já referidas em virtude do fato de que se recuse a associar. O analista, desta forma, mergulha na perplexidade, uma vez que o método, mesmo sobre o qual se funda a técnica analítica, torna-se em referência a todas as intenções e objetivos, sem qualquer utilidade. É obviamente contrário à natureza da criança adotar a cômoda e fácil posição prescrita para o tratamento do adulto, omitir por um esforço da própria vontade toda crítica às ideias ocorrentes, nada excluir de suas comunicações e, desta maneira, explorar a superfície de sua consciência. É certo, na verdade, que quando se consegue uma vinculação da criança quanto às formas que já descrevi e quando se consegue tornar-se indispensável à própria criança, pode-se fazer com que a criança faça qualquer coisa. Assim, de raro em raro, a criança fará associações quando convidada a fazê-lo durante um pequeno período e apenas para agradar ao analista. Uma tal interpolação de associações pode, sem dúvida, ser
da maior valia e fornecer uma clarificação repentina a um assunto difícil, mas será tão somente da natureza de uma ajuda temporária e não uma base sólida sobre a qual o conjunto de trabalho analítico possa ser construído. Era-me possível, vez por outra, solicitar de uma menina que no processo de análise se mostrara particularmente dócil e obediente às minhas prescrições e que, com seu grande talento para o desenho, tinha particular sensibilidade para ver figuras. Ela então sentava-se numa estranha atitude agachada e seguia atentamente suas imagens interiores. Dessa maneira, certa vez me forneceu efetivamente a solução para uma persistente situação de resistência. A preocupação desse período era a luta contra a masturbação e o afastamento de sua governanta, a quem se havia apegado em dobrada afeição, a fim de se defender contra seus esforços de libertação. Pedi-lhe para ver as figuras e a primeira resposta foi: uma governanta está voando para longe sobre o mar. Esse fato, como acréscimo de uma visão relativa a mim mesma cercada de uma porção de demônios dançarinos, significava que eu ia mandar a governanta ir-se embora, e então não mais teria ela qualquer defesa contra seus impulsos masturbatórios e se tornaria corrompida por mim. Aqui e acolá, e mais frequentemente do que essas associações deliberadas e provocadas, outras não intencionais e espontâneas vinham em nosso socorro. Tome novamente como exemplo a neuroticazinha obsessiva, a neuróticazinha excessiva. No clímax da sua análise, tratava-se de elucidar para ela seu ódio à mãe. Para não reconhecê-lo, ele havia se defendido previamente pela criação de seu demônio, como representante impessoal de todos os seus impulsos de ódio. Embora até o momento houvesse ela cooperado prontamente, nesse período começou a recuar de um progresso maior. Ao mesmo tempo, no entanto, recaiu em casa em toda sorte de insolências diante do que eu lhe provava diariamente que só se podia odiar quem procedia tão mal. Finalmente, ela se rendeu aparentemente perante tais provas constantes e reiteradas, mas exigiu saber de mim ainda a razão de um tal sentimento hostil em relação à sua mãe, que parecia tão amada. Aqui recusei-me a lhe dar maiores informações, uma vez que também eu me achava no fim da minha capacidade de saber. Diante de tudo isso, depois de um momento de silêncio, ela disse: "A senhora sabe, creio que a coisa se deve a um sonho que tive uma vez, algumas semanas antes. Um sonho que nunca chegamos a desvendar. Pedi-lhe que repetisse o sonho, o que fez nos seguintes termos: todas as meninas, bonecas, assim como o meu coelhinho, estavam lá. Então fui-me embora e o coelhinho começou a chorar da maneira mais horrível, e eu me senti muito triste com isso. Creio que vivo copiando o coelhinho agora, e é por isso que choro tanto como ele. Na realidade, é claro, era exatamente o contrário. O coelhinho é a copiara, não ela o coelhinho. Nesse sonho, havia ela tomado o lugar da mãe e tratado o coelhinho como ela própria havia sido tratada pela mãe. Através dessa ideia onírica, ela finalmente havia encontrado a exprobração que a sua consciência sempre se recusara a fazer em relação à sua mãe, que esta sempre se afastava exatamente quando a criança tinha maior necessidade de sua presença. Alguns dias mais tarde, ela repetiu o mesmo processo uma segunda vez. Quando toda a sua disposição havia tornado sombria novamente, após a lucidez temporária, pressionei-a a falar mais sobre o assunto. Não podia fazê-lo, mas afirmou repentinamente, no ato de um pensamento profundo: "É tão bonito em G. Eu gostaria tanto de voltar lá mais uma vez." Vista a coisa mais de perto, tornava-se patente que ela
tornava-se patente que, de férias nesse lugar, ela havia passado um de seus momentos mais infelizes. Seu irmão mais velho fora mandado de volta a seus pais na cidade por causa de uma coqueluche e ela se via isolada com a governanta e 2 crianças mais novas. Acrescentou espontaneamente: a governanta ficava sempre com raiva quando eu tirava os brinquedos dos menores. Dessa maneira, por esse período, a efetiva preferência da governanta pelas crianças mais novas juntou-se à suposta preferência dos pais pelo irmão. Ela se sentia abandonada por todos os lados e reagiu à sua maneira. E então havia encontrado novamente uma das suas mais profundas queixas em relação à mãe, através de uma lembrança, dessa vez relativa à beleza do campo naquele local de férias. Não daria ênfase a esses 3 casos de surpreendentes associações se tais coisas ocorressem mais frequentemente na análise de crianças. Ao analisar os adultos são, é claro, a regra. Essa ausência de vontade de associar nas crianças tem conduzido todos aqueles que, até o momento, se têm mostrado preocupados com o problema da análise de crianças a procurar um ou outro substituto. A doutora Hung Helmut tentou substituir o conhecimento obtido das associações livres de um paciente adulto ao brincar com as crianças, vendo-as em seus próprios ambientes e tentando conhecer todas as suas íntimas situações diárias. Melanie Klein substituiu a técnica associativa adulta pela técnica do brinquedo, play technique, com as crianças, descrita em suas publicações. Para ela, da premissa de que a ação é mais natural para uma criancinha do que a palavra, e coloca à disposição do pequeno paciente uma porção de peças de brinquedo, um mundo em miniatura, a fim de que a criança possa atuar nesse mundo lúdico. Ela compara todas as ações que a criança leva a efeitos, as ideias postas em palavras pelo adulto e ela compara todas as ações que a criança leva a efeito, as ideias postas em palavras pelos adultos e trata-as segundo interpretações da mesma maneira que costumamos fazer com os pacientes adultos. Parece, à primeira vista, que se tenha preenchido uma aflitiva lacuna da análise de crianças através de uma técnica irrecusável. Desejo reservar, no entanto, para a minha próxima preleção, um exame dos fundamentos teóricos dessa técnica de brinquedos e pô-la em relação com o último aspecto do nosso assunto, a saber, o papel da transferência na análise de crianças.